Deus está no controle. Você já teve a sensação de que tudo estava indo muito bem e de repente algo acontece e você perde o chão, você perde as rédeas ali da sua vida e não sabe mais o que fazer, não sabe de onde veio e nem por que aquilo aconteceu. Se assim como acontece comigo, isso também acontece com você, fica aqui nesse vídeo que eu tenho uma palavra de Deus para você. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías está falando aqui sobre a morte de um rei muito querido na sua época, chamado Uzias. A morte do rei Uzias não era apenas a morte de um rei qualquer, era um rei em que cuidou do povo, trouxe segurança, estabilidade, protegia o povo e dava direcionamento. Quando ele morre, o cenário não é apenas de luto, é de medo e incerteza. E uma pergunta que fica no ar sem resposta: quem irá nos governar? É justamente nesse cenário de incerteza que o profeta Isaías tem uma visão. E no versículo 1 ele diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O interessante é que Isaías ele não vê o trono vazio. Ele não vê o caos, ele não vê Deus preocupado. Mas ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei terreno morreu, mas o rei dos céus continua reinando. Para Isaías e para o povo daquela época, a morte do rei foi um cenário de incerteza. E todos nós passamos por momentos de incertezas. Momentos em que nós perdemos o controle, não sabemos o que irá acontecer. Nós não temos mais a rédea das decisões nas nossas mãos. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Seja incerteza relacionados a finanças, relacionamentos, saúde, trabalho. Esse texto nos chama a nos lembrarmos que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle quando estruturas humanas falham, quando líderes caem, quando o futuro parece incerto. Ele continua controlando todas as coisas. E aí você pode até dizer, tá, isso foi há muito tempo atrás. Isso foi lá na época de Isaías, muitos anos antes de Cristo. Só que a Bíblia também relata, muitos séculos depois, o apóstolo João estava vivendo um cenário parecido. A igreja estava sendo perseguida. O povo de Deus estava sendo oprimido. Eles não tinham nenhuma perspectiva boa naquele momento. Mas João teve uma revelação. Veja comigo o que é que diz Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. Séculos depois, o apóstolo João ele tem uma visão. O cenário é muito parecido. Caos, incerteza, perseguição, mas ele tem uma visão, ele vê alguém sentado no trono. Não importa o tempo, o período, a dificuldade, a situação, o cenário nos céus continua o mesmo. Deus continua assentado no seu sublime, grandioso trono, controlando todas as coisas. Entre esses dois períodos, Isaías e João, muita coisa aconteceu, mas existe uma verdade eterna sendo dita aqui. O trono nunca ficou vazio. E eu preciso que você saia desse vídeo sabendo de uma coisa. Essa mesma verdade continua valendo hoje. Deus está no trono. Ele reina, ele governa e ele continua no controle de todas as coisas. O trono não está vazio.